Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, uma série matemática para todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir o exercício que deixei para vocês no domingo sobre sistemas de equações. Na verdade, nós estamos trabalhando alguns conceitos para que a gente possa aprender como trabalhar, como fazer exercícios, como resolver sistemas de equações do primeiro grau. E o exercício é o seguinte: diga, em cada caso, qual é o par ordenado cuja imagem geométrica é o ponto abaixo. Então, a imagem geométrica é o ponto de encontro entre os pares ordenados, que vem do eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, vamos começar, como aqui nós temos letras do alfabeto, vamos começar pelo início, né? Pela letra A. Então, a imagem geométrica A apresenta, se eu descer perpendicularmente ao eixo X, o ponto 2 como primeiro ponto do par ordenado, que sempre virá primeiro o eixo do X no par, depois o eixo do Y. Então, nós temos aqui em A, 2 e em Y, 3. Então, o par ordenado de A é 2, 3. Ok. B, como seria? Se eu descer a perpendicular ao eixo X, eu tenho 3 e eu tenho 2 em Y. Então, par ordenado, 3, 2. Estamos aqui, ó, 3, 2. Letra C. Na letra C, nós temos em X, menos 4 e em Y, 1. Menos 4, 1. Na letra D, em X, menos 3, em Y, menos 4. Então, menos 3, 4. Então, lembrando, sempre primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Depois, E. Na letra E, nós temos aqui X, 4, Y, menos 3. Então, 4 menos 3. Letra F. Na letra F, eu tenho ponto sobre o eixo X. Quando o ponto está sobre o eixo X, então, quem vai ser o X vai ser o número que a letra está. Então, o 5. Mas não, entre aspas, não tem o Y. Na verdade tem, porque eu faço tudo por projeção. Então, quando eu projeto a letra F sobre o eixo Y, eu chego no ponto 0. Então, a imagem geométrica aqui vai ser 0. Então, 5, 0. Então, 5, 0. Então, quando o ponto está sobre o eixo, vai ser o número e o 0. Se esse número estiver sobre o eixo X, o número vai aparecer na abscissa X. Se o número estiver sobre o eixo Y, vai aparecer o número na abscissa, na ordenada Y. Então, vamos repetir. F, o número está na abscissa, 5. Então, o número vai aparecer no lugar do X. E 0 é a minha projeção, é a minha ordenada. G, letra G, de novo um ponto. Só que agora o ponto está no eixo Y. Então, ele vai aparecer na ordenada Y. E quem é 0 é o X quando eu faço a projeção. Então, o G é 0, 4. Gravem bem isso. É importante para não atrapalhar com a posição. Porque se a posição mudar, muda o número. Exemplo, se eu mudar aqui para 0, 5, então ó, é o X que é 0 e o Y será 5. Então, o ponto estaria no 5 do Y. Prestem bem atenção nisso. H. O ponto está no X aqui, ó, menos 2. Então, ele é o menos 2. E quem vai ser o 0? O Y.
porque a projeção faz com que o eixo do y seja zero. Depois, a letra I. Na letra I, não tinha número nenhum. E lembrem-se, eu disse para vocês, nós temos que fazer a distância entre os pontos sempre na mesma unidade de medida. Considerando a unidade de medida aqui em centímetros, de 0 até -1, na metade eu tenho meio. Então é meio na parte negativa. Se eu quiser colocar em números decimais, basta dividir o 1 pelo 2. E dividir 1 pelo 2 dá 0,5, então menos 0,5. Na hora de representar o par ordenado, eu posso colocar a fração ou o número decimal. O critério é de quem está fazendo, exceto se existir um teste e a resposta já aparece entre as alternativas, como decimal ou como fração, eu fico esperta e coloco a resposta ali de acordo com a opção que eu tenho. Mas se eu escolho a opção, eu posso escrever como fração ou como decimal. Então, aqui nós temos o quê? O ponto sobre o eixo y, de novo. O menos meio vai aparecer na ordenada y. E fazendo a projeção, 0 no x. Então, vamos ver o i, 0 no x e menos 1 meio. J. Aqui no j, faço a projeção, 5 para o x e menos 1 para o y. Simples assim. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma sugestão de algum exercício relacionado a essa ideia do plano cartesiano, localizando pares ordenados sobre ele, por favor, coloquem nos comentários. E se gostaram dessa aula, curtam, para que o YouTube também recomende este vídeo para outras pessoas, pois é através das curtidas de vocês que a gente consegue fazer o canal crescer, fazer o YouTube entender que vocês estão gostando do assunto, ele é agradável e pode recomendar para outras pessoas. Inscrevam-se, os novos, para que também possam receber notificações de novas aulas, claro, clicando no sininho. E compartilhem para que outras pessoas possam aprender, compreender, rever sobre esse assunto. Da minha parte, eu agradeço a vocês. Obrigada, até domingo, quando nós estaremos vendo justamente como fazer um produto cartesiano. Ou seja, através do conhecimento de pares ordenados, nós montamos um conjunto. E esse conjunto é chamado de produto cartesiano. E nós vamos ver no domingo como fazer isso. Até lá, pessoal!